bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar o dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos aos destaques. Polícia investiga se sobrecarga em estrutura provocou o desabamento em Itapicirica da Serra, que vitimou 9 pessoas. Hoje acontece a Super Quarta. Bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos definem suas taxas básicas de juros. Nos destaques internacionais, Putin anuncia a mobilização parcial de cidadãos russos para a guerra na Ucrânia. E você vai conhecer um rapaz superdotado que pula etapas na escola para chegar o mais rápido possível na faculdade. Tudo isso a partir de agora. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que está lançando uma mobilização parcial de seus cidadãos para a guerra na Ucrânia. Durante um discurso altamente esperado à nação, o líder disse que foi assinado um decreto para oficializar a medida. De acordo com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, o decreto prevê a convocação de 300 mil cidadãos. Como essa é uma convocação parcial, apenas cidadãos que estão na reserva e, sobretudo, aqueles que serviram nas Forças Armadas, que têm certas especialidades militares e experiência relevante, que estarão sujeitos a esse recrutamento nesse primeiro momento. E falamos agora aqui sobre o Brasil. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou a inclusão extraordinária do teste diagnóstico para a varíola dos macacos no rol de procedimentos e eventos em saúde que constitui a cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Os usuários de planos de saúde que apresentarem indicação médica poderão realizar o teste para a detecção do vírus monkeypox por biologia molecular via plano de saúde, assim que a medida for publicada no Diário Oficial da União. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor enviou o ofício em 31 de agosto à ANS, solicitando urgência na inclusão de testes de diagnósticos e tratamento da varíola dos macacos no rol de procedimentos de cobertura obrigatória. A ANS chama a atenção para o fato de a inclusão ter sido feita de forma extraordinária e acrescenta que esta é a 12ª atualização da lista de coberturas obrigatórias em 2022, que inclui 11 procedimentos e 20 medicamentos somente neste ano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também aprovou nesta terça-feira o primeiro produto para o diagnóstico de varíola dos macacos no Brasil. O teste aprovado é o kit de diagnóstico molecular da Fundação Oswaldo Cruz, produzido via Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos Fiocruz, e capaz de detectar as regiões genômicas do vírus. O kit permite a detecção dos vírus otopox, monkeypox e varicela zoster, a partir de uma tecnologia chamada PCR em tempo real, indicada para o processamento de amostras clínicas. De acordo com a Anvisa, foram analisados requisitos técnicos como o desempenho clínico e o gerenciamento de risco, que servem para garantir a adequabilidade do produto ao uso proposto. Segundo a avaliação, o produto atendeu aos critérios técnicos definidos pela agência. A disponibilidade do produto no mercado depende da Fiocruz, segundo a Anvisa. Pelo menos uma pessoa morreu após o desabamento de um prédio de 5 andares em Belo Horizonte, Minas Gerais. O edifício, que estava ocupado, caiu sobre uma residência vizinha no bairro Planalto. De acordo com os bombeiros, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. Além da garagem, o edifício tinha 4 andares com apartamentos e estava em fase final de acabamento. 2 famílias já moravam nele, uma delas não estava no local no momento do acidente. As vítimas, um casal de idosos e 2 filhas, são da mesma família e moravam na cobertura. A casa vizinha atingida estava vazia. A Defesa Civil está no local e atua para entender os motivos do desabamento e avaliar a condição das estruturas vizinhas. E faltando pouco mais de um dia para o início da primavera, o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do IMET, conta pra gente o que podemos esperar desta estação que marca a transição do inverno para o verão. Vamos ouvi-lo. Olá a todos os telespectadores. Está se aproximando a estação querida por muitas pessoas.
estação da primavera, que astronomicamente chega no dia 22 de setembro, às 22 horas e 4 minutos, e se estenderá até o dia 21 de dezembro. Nesta estação marca gradualmente a volta das chuvas em grande parte do Brasil e também o aumento da temperatura, especialmente no centro-sul. Com a chegada dessa estação, as chuvas esperadas pela região central e sudeste do Brasil é que fiquem dentro da média, ligeiramente acima da média, em diversas áreas dessa parte central, exceto o sul aí do Mato Grosso do Sul e também o sul de São Paulo, onde deve ficar aí em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Já para a região norte, a previsão de que essas chuvas fiquem acima da média, especialmente aí no norte da região, pois o sul e sudeste, também até mesmo o sudoeste, podem ficar em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Já na região nordeste, as chuvas nesse período têm uma média muito baixa, mas porém se espera que as chuvas, devido ainda à atuação do Laninha, poderá ainda ter aí chuvas, especialmente na faixa leste e também no norte da região, acima da média, até mesmo em torno da média. O que marca novamente serão as chuvas que devem ocorrer pela região sul do Brasil, onde o setembro dá o start dessas chuvas boas, praticamente em grande parte da região, mas no decorrer da estação as chuvas começam a diminuir e podem ficar aí em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Com relação às temperaturas, sim, começam a aumentar, esperamos algumas temperaturas mais altas nessa parte do sul do Brasil, especialmente o estado do Paraná, e o sul ali do estado do Pará, onde as temperaturas ainda poderão ser elevadas. Não podemos esquecer e descartar a chance dessas chuvas, parece aquela chuva de verão, aonde vem com uma curta duração, mas de forte intensidade, e muitas vezes pode vir com todo aquele pacote, rajadas de vento, trovoadas, descargas elétricas e até mesmo a possibilidade de queda de granizo. Eu sou o Noamedes Luiz Melo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia para a RIT TV. E agora vamos de previsão do tempo. Como vimos, a primavera se aproxima trazendo algumas mudanças no clima em todo o país. Aqui no sudeste, por exemplo, algumas frentes frias podem avançar, causando queda nas temperaturas e chuva. As chuvas também devem atingir a região central do país, que tem sofrido com o calor e o tempo seco. Agora vamos conferir a previsão do tempo para algumas cidades do país. A gente começa, vamos juntos, falando de Cuiabá, em Mato Grosso. Como eu falei, as temperaturas na área central do país estão bem altas. Hoje a máxima prevista é de 38 graus. A expectativa é de que ao longo do dia algumas nuvens se formem e levem chuva para alguns pontos da cidade. Já em Vitória, capital do Espírito Santo, o sol e o calor também devem predominar, mas com uma temperatura bem menor do que em Cuiabá. Por lá, a máxima poderá chegar até 30 graus. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Hoje, amanhã já começou um pouquinho mais quentinho, olha só. Está bem escuro, céu cinzento com bastante nuvem, mas o calor está começando a chegar diferente dos outros dias. Os termômetros devem chegar aí aos 26 graus, com possibilidade de chuva fraca em áreas isoladas. E olha só, um adolescente de 13 anos, que é superdotado, está aproveitando o talento, tudo para chegar mais rápido à faculdade, pulando etapas da grade curricular. Quem conta pra gente essa história é o repórter Dionísio Gonçalves. Laurismara sabe bem como é ter alguém por perto que consegue aprender com mais facilidade. Ela é mãe do Caio, de 13 anos. Desde muito cedo, o garoto apresenta um desempenho nos estudos acima da média para a sua idade. Quando ele era mais novo, a gente começou a perceber na própria escola e dentro de casa também, com os primos, né, que tinha muita diferença no aprendizado, que ele tinha muita facilidade para aprender as coisas. E na escola foi que nós percebemos também que as crianças eram muito diferentes.
na faixa etária dele, ele era muito mais desenvolvido no aprendizado, né, nos conteúdos. O adolescente já avançou 3 séries e sua mãe quer que ele pule mais uma para que ele possa fazer o curso escolhido na faculdade depois de passar no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E agora, mais esse feito, nós conseguimos fazer o avanço de série, ele se forma esse ano, ele avançou 4 séries escolares. Crianças e adolescentes superdotados possuem características bem particulares. Ter um filho com habilidades especiais é um desafio para qualquer pai e mãe. É uma satisfação ver seu filho se desenvolver mais rápido. É incrível, porque eles se destacam, eles são motivados, eles são engajados, são pessoas que muito provavelmente, se acolhidas do ponto de vista emocional, vão se destacar na vida, né? Vão trazer feitos que fazem a diferença socialmente falando mesmo. Então, tem um ganho, um aspecto positivo que é indiscutível. E para dar conta de tanta informação e conhecimento, a rotina de Caio é bastante agitada. De manhã eu gosto de revisar os conteúdos que eu aprendi, fazer alguns exercícios. De tarde eu vou para aula. Aí de noite eu costumo chegar um pouco tarde em casa, mas quando eu chego mais cedo eu também pego uns conteúdos para revisar, aprender coisas novas. E a mais recente conquista do jovem foi a 13ª colocação no concurso da AFA, a Academia Brasileira de Aviação, o que pode ser considerado incrível devido à dificuldade da prova. O feito foi celebrado em um vídeo do YouTube que teve mais de 100 mil visualizações. A família, que já coleciona vitórias do garoto, espera ter ainda mais motivos para comemorar durante a vida. Muito bacana essa história, não é? E veja a seguir, polícia investiga se sobrecarga em estrutura provocou o desabamento em Itapecerica da Serra, que vitimou 9 pessoas. Nós voltamos já. Olá, seja bem-vindo. Estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Chegamos com a segunda parte do Jornal da Manhã, agora para você também aqui da HIT. Voltamos com destaque internacional. Autoridades mexicanas atualizaram os dados sobre o terremoto de magnitude 7,7 que atingiu a região central do país na segunda-feira. A informação é de que 2 pessoas morreram. Uma mulher morreu no desabamento de um muro e um homem perdeu a vida com a queda do teto de uma estrutura comercial. Outros 9 feridos foram contabilizados. Colima, a menos de 200 quilômetros do epicentro do fenômeno, é o estado mais afetado, com mais de 150 casas e diferentes instalações danificadas. Pelo menos 700 réplicas foram registradas após o tremor inicial, a mais forte de magnitude 5,8 durante a madrugada. Tivemos sorte. Tivemos sorte, porque, como dito aqui, foi um tremor de intensidade considerável. De considerável intensidade. O terremoto coincidiu com o aniversário de outros 2 que marcaram a história mexicana e deixaram milhares de mortos. Um de 8,1 de magnitude em 1985 e outro de 7,1 em 2017. Especialistas do Serviço Sismológico Nacional explicaram na segunda-feira que a ocorrência dos 3 tremores no mesmo 19 de setembro é uma coincidência. A maioria dos terremotos no México tem origem no Pacífico e isso permitiu o desenvolvimento de um sistema de alerta no centro do país. Agora a gente fala sobre o desabamento de uma arquibancada que aconteceu ontem em uma empresa de containers em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Os trabalhos de buscas terminaram na própria terça-feira e o acidente provocou a morte de 9 pessoas e deixou outras 31 feridas, 3 delas em estado grave. Os bombeiros encerraram os trabalhos de busca por vítimas do desabamento de uma arquibancada em uma empresa de containers em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O desabamento provocou a morte de 9 pessoas. Pelo menos 31 pessoas ficaram feridas, das quais 28 tiveram que ser socorridas em hospitais da região. As vítimas foram encaminhadas aos pronto-socorros de Jacira, Geral de Itapecerica e Central de Itapecerica. No local estavam cerca de 64 pessoas que participavam de uma reunião com políticos. Ex-trabalhadores da empresa estiveram à tarde no local buscando informações sobre amigos. Eles disseram que o auditório que desabou ficava em uma espécie de mezanino.
Um candidato a deputado estadual e uma candidata a deputada federal estiveram no local e ficaram feridos. As causas do desabamento ainda serão investigadas. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, uma das hipóteses que está sendo investigada é de que a sobrecarga da estrutura tenha provocado o acidente. De acordo com os bombeiros, o imóvel estava sem o laudo de vistoria. E agora são 8 horas e 49 minutos e vamos falar de economia. O Banco Central encerra hoje o ciclo de avaliação sobre a taxa básica de juros. O mercado financeiro prevê estabilidade da Selic, mas diretores do Banco Central esperam uma nova alta na taxa. E nos Estados Unidos, a alta esperada é de 0,75 ponto no juro, mas o Fed pode sim ir além. O mercado financeiro aguarda os anúncios das decisões de juros dos comitês de política monetária do Brasil e também dos Estados Unidos. Apesar das incertezas, há uma predominância nas projeções de que as taxas, tanto do Banco Central quanto do Federal Reserve, vão ser mantidas. No Brasil, os juros básicos da economia passam por um ciclo de altas desde março do ano passado. Está em 13,75% ao ano, que é o maior patamar desde 2017. As elevações têm o objetivo de conter o avanço da inflação. Já nos Estados Unidos, não vai ser uma surpresa para Wall Street se o Fed anunciar outro aumento na taxa de juros, já que a instituição tenta atenuar a inflação acima do esperado. Para o mercado financeiro do Brasil, o veredito divide opiniões. Enquanto os analistas preveem uma manutenção da Selic no patamar atual, alguns membros do Comitê de Política Monetária não descartam a possibilidade de elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual aos 14%. A ata da última reunião do colegiado, em que os juros básicos foram elevados em meio ponto percentual, diz que o comitê vai avaliar a necessidade de um ajuste residual, de menor magnitude, em sua próxima reunião. As percepções levam em conta que a taxa Selic é o principal instrumento de política monetária com potencial para reduzir a inflação. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas alternativas de investimento pelas famílias. Essa edição fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você.